Existe um tipo de vazio que não tem nome. Não é tristeza. Não é solidão. Não é saudade. É algo anterior a tudo isso. Mais primitivo. Mais visceral. É o vazio que fica quando alguém que ocupava metade da sua vida simplesmente desaparece. E você fica ali, parado no meio da casa, tentando entender como um espaço físico pode ter o mesmo tamanho de antes, mas parecer infinitamente maior. Como o silêncio pode ser tão alto. Como a ausência pode pesar mais que qualquer presença. Você abre a porta. Entra. Fecha atrás de si. E o vazio te recebe. Não com violência. Não com drama. Mas com uma presença tão pesada que parece sugar o ar dos seus pulmões. Você fica parado ali no corredor por segundos que parecem horas. Apenas sentindo. Essa coisa que não tem nome, mas que você conhece intimamente agora. Esse buraco no centro de tudo que costumava fazer sentido. Se o que eu acabei de descrever ressoa em você de alguma forma, se você reconhece esse vazio que não se explica mas se sente com cada célula do corpo, então talvez este seja o seu lugar. Se inscreva no canal. Porque aqui a gente não finge que dá para superar tudo em 30 dias. Não vende ilusões de recomeço perfeito. Aqui a gente apenas reconhece que existe um vazio. E que ele é real. E que você não está louco por senti-lo. Ninguém te avisa sobre esse vazio. Os livros falam sobre as 5 fases do luto. Os terapeutas falam sobre processar emoções. Os amigos falam sobre tempo que cura. Mas ninguém fala sobre o vazio em si. Sobre como ele se instala. Sobre como ele muda a textura da sua realidade. Sobre como você pode estar em pé, andando, falando, funcionando, mas por dentro existe esse abismo que engole tudo. Hoje eu vou tentar colocar em palavras o que talvez não devesse ter palavras. Vou tentar nomear o inomeável. Não porque vai fazer o vazio desaparecer, mas porque às vezes apenas saber que outra pessoa sente a mesma coisa já torna o peso um pouco mais suportável. Apenas saber que você não está sozinho no vazio já é alguma coisa. Este não vai ser um vídeo fácil. Vai tocar em lugares que você preferia não tocar. Vai trazer à superfície coisas que você enterrou bem fundo. Vai fazer você sentir coisas que você vem evitando sentir. Mas talvez seja exatamente por isso que você precisa assistir. Porque o vazio não desaparece quando você o ignora. Ele apenas cresce. Em silêncio. Até ocupar cada canto da sua vida. Então prepare-se. Respire fundo. E vamos descer juntos nesse abismo. Vamos olhar para o vazio de frente. E vamos tentar entender não como preenchê-lo, mas como viver com ele. Porque essa é a verdade que ninguém te conta. O vazio nunca vai embora completamente. Você apenas aprende a carregá-lo de forma diferente. A primeira coisa que você percebe quando chega em casa é o silêncio. Não a ausência de som, mas um tipo específico de silêncio. Um silêncio que tem textura, que tem peso, que ocupa espaço como se fosse um objeto físico flutuando no ar. Você coloca as chaves na mesinha da entrada. E o som delas tocando a madeira ecoa. Ecoa de uma forma que nunca ecoou antes. Porque antes havia outros sons para absorver esse eco. A televisão ligada. Ela mexendo em algo na cozinha. A vida acontecendo em camadas sonoras sobrepostas. Agora há apenas o eco. E o silêncio que vem depois dele. Você tira os sapatos. Seus passos no chão soam diferentes. Mais vazios. Como se você estivesse andando num espaço muito maior do que realmente é. E você está. Porque o espaço físico é o mesmo, mas o espaço emocional se expandiu de formas impossíveis. Cada cômodo parece ter dobrado de tamanho. Cada corredor se esticou. A casa virou um labirinto de ausências. Você vai até a sala. O sofá está ali. No mesmo lugar de sempre. Mas ele mudou. Antes era onde vocês assistiam filmes. Onde conversavam sobre o dia. Onde brigavam e faziam as pazes. Agora é apenas um móvel. Um objeto sem história. Sem função. Sem propósito. Você senta. O sofá continua confortável fisicamente. Mas emocionalmente é como sentar em concreto frio. Você olha ao redor. Tudo está exatamente onde deveria estar. Os quadros nas paredes. Os livros na estante. A planta que precisa de água. Mas tudo parece deslocado. Como se alguém tivesse movido tudo 1 centímetro para a esquerda, enquanto você não estava olhando. Nada encaixa mais. Porque essas coisas existiam num contexto. No contexto de 2 vidas entrelaçadas. E agora o contexto morreu.
E os objetos ficaram órfãos. A cozinha é onde o vazio atinge uma intensidade quase física. Você abre a geladeira. Tem comida. Mas é comida para uma pessoa. Não sobras de um jantar compartilhado. Não ingredientes para uma receita que vocês faziam juntos. Apenas comida funcional. Você pega algo. Come em pé. Olhando para o nada. Porque sentar na mesa sozinho parece um fracasso que você não quer admitir. O quarto é o epicentro do vazio. A cama que antes parecia pequena demais agora parece um continente inexplorado. Você dorme sempre do mesmo lado. Seu lado. E o outro lado permanece intocado. Perfeitamente arrumado. Como um memorial. Como uma lembrança constante de que aquele espaço costumava ser preenchido. E agora não é mais. E talvez nunca mais seja. Você percebe que começou a evitar certos lugares da casa. Aquele canto da sala onde ela costumava sentar. O espelho do banheiro onde ela arrumava o cabelo. A cadeira da cozinha onde ela tomava café de manhã. Você desenvolveu rotas alternativas. Caminhos que evitam essas armadilhas de memória. Porque passar por esses lugares faz o vazio pulsar. Faz ele crescer. Tomar mais espaço do que você pode dar. O vazio nos espaços não é apenas sobre ela não estar mais ali. É sobre tudo o que a presença dela significava. Era a confirmação de que você não estava sozinho no universo. De que havia alguém com quem compartilhar a banalidade da existência. Alguém para quem suas histórias importavam. Alguém que via você. De verdade. Não a versão pública, mas a versão privada. A versão de cueca comendo cereal às 3 da manhã. E agora não há ninguém para ver. E de alguma forma isso faz você questionar se você realmente existe quando está sozinho. Você tenta preencher o vazio dos espaços. Compra coisas novas. Muda móveis de lugar. Repinta paredes. Qualquer coisa para fazer a casa parecer diferente. Para quebrar as associações. Mas não funciona. Porque o vazio não está nos objetos. Não está nas paredes. Está na ausência dela. E você não consegue redecorar a ausência. Tem noites em que você simplesmente não consegue estar na casa. Você sai. Vai para qualquer lugar. Bar. Cinema. Casa de amigo. Qualquer lugar onde haja barulho. Onde haja pessoas. Onde você possa fingir por algumas horas que o vazio não existe. Mas ele existe. E está esperando quando você volta. Paciente. Implacável. Como um animal doméstico que você não pediu mas agora precisa alimentar todos os dias. Você percebe que a casa virou um museu. Um museu de uma vida que existiu. Os objetos são as exposições. As memórias são as placas explicativas. E você é o único visitante. Vagando pelos corredores silenciosos. Olhando para artefatos de um tempo que parece ao mesmo tempo próximo e infinitamente distante. E você não sabe se é o curador ou o prisioneiro desse museu. O vazio dos espaços te ensina algo cruel. Que um lugar pode ser seu e não ser seu ao mesmo tempo. Que você pode morar numa casa, mas não habitar ela. Que paredes e teto não fazem um lar. Pessoas fazem. E quando a pessoa vai embora, o que fica é apenas estrutura. Vazia. Oca. Esperando por algo que não vai voltar. Mas o vazio dos espaços físicos é apenas o reflexo de algo muito maior. O verdadeiro vazio está dentro de você. Num lugar que você não consegue apontar no corpo, mas sente com uma precisão cirúrgica. É como se alguém tivesse removido um órgão essencial, e agora você precisa descobrir como funcionar sem ele. E a parte mais assustadora é que você está funcionando. Você acorda. Vai trabalhar. Conversa com pessoas. Sorri quando apropriado. Mas por dentro há esse espaço oco que pulsa com cada batida do coração. O vazio interior se manifesta primeiro como uma confusão de identidade. Você olha no espelho e não reconhece completamente a pessoa que olha de volta. Não é que você mudou fisicamente. É que a pessoa que você via no espelho era definida em relação a ela. Você era o marido. O namorado. A metade de um todo. E agora não é mais. E você não sabe quem é. É como se tivessem apagado metade da sua ficha de identidade e agora você precisa preencher os espaços em branco com algo. Mas você não sabe com o que. Você tenta recuperar quem você era antes dela. Mas descobre que essa pessoa não existe mais. Você mudou tanto durante o relacionamento que não consegue mais acessar aquela versão anterior de si mesmo. É como tentar usar uma senha antiga que você tem certeza que lembrava, mas agora não funciona mais.
E você fica preso entre duas identidades. A que você era com ela, e a que você precisa se tornar sem ela. E nenhuma das duas parece caber direito. O vazio interior cria um tipo de solidão que é diferente de estar sozinho. Você pode estar cercado de pessoas e ainda sentir esse vazio, porque o vazio não é sobre a presença ou ausência física de outros. É sobre uma desconexão fundamental. Como se você estivesse atrás de um vidro grosso. Você vê as pessoas. Elas te veem. Vocês até interagem. Mas não há conexão real. Não há toque verdadeiro. Você está performando humanidade, mas não sentindo ela. Você percebe que parou de contar coisas para as pessoas. Antes você compartilhava coisas pequenas do dia, pensamentos aleatórios, medos bobos, porque havia alguém que queria saber, alguém para quem essas coisas importavam. Mas agora você guarda tudo dentro. Não porque não quer compartilhar, mas porque percebe que ninguém realmente quer saber. As pessoas perguntam como você está, mas esperam você dizer bem. Esperam a versão editada, a versão que não incomoda. Então você dá isso a elas. E o vazio cresce com cada versão não dita de você mesmo. O vazio interior muda sua relação com o futuro. Antes havia planos. Havia expectativas compartilhadas. Havia uma narrativa clara de como sua vida ia se desenrolar. E agora não há nada. Apenas um espaço em branco onde o futuro costumava estar. E você tenta imaginar coisas. Tenta fazer novos planos. Mas eles parecem vazios. Sem substância. Como se você estivesse apenas indo através dos movimentos sem realmente acreditar em nada. Você desenvolve um diálogo interno constante. Uma voz que comenta sobre tudo o que você faz. Que questiona. Que julga. Que compara tudo com como era antes. E você não consegue desligar essa voz. Ela está sempre lá. Nas pausas. Nos silêncios. Nos momentos entre um pensamento e outro. Comentando sobre o vazio. Medindo ele. Tentando entendê-lo. Como se entender pudesse fazê-lo desaparecer. O vazio interior te faz questionar memórias. Você olha para fotos antigas. Para momentos que você lembra como felizes. E não consegue mais acessar aquela felicidade. É como olhar para a evidência de algo que você sabe que aconteceu, mas não consegue mais sentir. E você começa a duvidar. Será que era realmente tão bom quanto você lembra? Ou está romantizando o passado para tornar o presente mais suportável? O vazio distorce tudo. Passado, presente, futuro. Até suas próprias memórias não são mais confiáveis. Tem momentos em que o vazio se torna quase físico. Uma pressão no peito. Um aperto na garganta. Um peso nos ombros. Você pode estar fazendo algo completamente mundano. Tomando banho. Dirigindo. Lavando louça. E de repente o vazio surge. Sem aviso. Sem razão aparente. E te paralisa por segundos ou minutos. E você precisa apenas respirar através dele. Esperar ele passar. Sabendo que vai voltar. Sempre volta. Você percebe que perdeu a capacidade de sentir certas coisas. Alegria tem um teto agora. Você pode ficar contente, mas não eufórico. Pode gostar de algo, mas não amar. É como se o vazio tivesse amortecido seu espectro emocional. E você não sabe se isso é proteção ou perda. Se seu corpo está te protegendo de sentir demais. Ou se você está perdendo a capacidade de sentir completamente. O vazio interior te ensina que você pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Que você pode ter batimentos cardíacos e respiração, mas não ter vida de verdade. Que existência e vida são duas coisas diferentes. E você está existindo. Todos os dias. Funcionando. Cumprindo obrigações. Mas não está vivendo. Não realmente. Está apenas ocupando espaço. Movendo-se através do tempo. Esperando. Mas você não sabe bem o que. Depois de tudo que exploramos. Depois de descer camada por camada no vazio que fica depois do divórcio. Você talvez esteja esperando que eu te diga como eliminá-lo. Como preenchê-lo. Como fazer ele desaparecer. Mas eu não vou fazer isso. Porque seria mentira. E você merece verdade. Mesmo que a verdade doa mais que qualquer mentira reconfortante. O vazio não vai embora. Ele se transforma. Muda de forma. Muda de intensidade. Em alguns dias você mal percebe que ele está lá.
Em outros, ele ocupa cada centímetro do seu ser, mas ele permanece, como uma cicatriz invisível, como uma marca permanente que ela deixou ao sair. E aprender a viver com isso não é desistência, é aceitação. E aceitação não é o mesmo que gostar, é apenas reconhecer o que é. Você vai aprender coisas sobre si mesmo através desse vazio. Vai descobrir que é capaz de suportar mais do que achava possível, que pode acordar dia após dia sentindo esse buraco no peito e ainda assim continuar, que a vida não precisa ser completa para ser vivida, que você não precisa estar inteiro para funcionar. E isso não é inspirador, não é bonito, é apenas real. O vazio vai te ensinar sobre impermanência, sobre como tudo que você constrói pode desmoronar, como pessoas que você achava que estariam sempre ali podem simplesmente ir embora, como planos de décadas podem evaporar em conversas de minutos. E essa lição é brutal, mas também é libertadora, porque quando você aceita que nada é permanente, você para de se agarrar tão desesperadamente a tudo. Tem algo que precisa ser dito sobre o vazio, algo que as pessoas evitam mencionar. O vazio muda você, fundamentalmente. Você não volta a ser quem era antes. Aquela pessoa morreu com o relacionamento. No lugar dela, existe alguém que conhece vazio intimamente. Alguém mais cauteloso, mais guardado, mais consciente de que tudo pode acabar. E você pode lamentar a perda da pessoa que era. A pessoa mais leve, mais confiante, mais aberta. Mas essa pessoa não existe mais. O vazio também te ensina algo sobre conexão, sobre como você pode passar anos com alguém e ainda assim ter espaços que nunca foram tocados, sobre como intimidade é ilusória, sobre como você nunca conhece completamente outra pessoa, e talvez mais importante, sobre como você nunca conhece completamente a si mesmo, porque o vazio revelou partes de você que não existiam antes, ou que existiam, mas estavam dormentes. E agora você precisa integrar essas partes, fazer paz com elas. Você vai eventualmente parar de medir sua vida em relação a ela. Vai parar de contar os meses desde a separação. Vai parar de dividir tudo em antes e depois. E quando isso acontecer, você não vai nem perceber. Vai simplesmente acordar um dia e notar que passou a semana inteira sem fazer essa matemática mental. E isso não significa que você esqueceu. Significa apenas que o vazio se acomodou. Encontrou seu lugar dentro de você, e você aprendeu a carregar ele sem que seja tudo o que você é. Mas não se engane. Vai ter dias ruins. Dias onde o vazio volta com toda a força. Onde você sente tudo de novo como se fosse a primeira vez. Um cheiro, uma música, um lugar, qualquer coisa pode ser um gatilho. E você vai ter que atravessar esses dias. Não há atalho. Não há forma de pular. Você apenas respira. Espera passar. E continua. O vazio que fica depois do divórcio não te define, mas te compõe. É parte de você agora, como uma cor adicional na sua paleta. E você vai aprender a pintar com essa cor. Vai aprender que você pode criar coisas bonitas mesmo tendo essa sombra escura disponível. Que o vazio não impede beleza. Apenas muda sua textura. Então, se você está no meio do vazio agora, se acordou hoje sentindo aquele buraco familiar no centro do peito, se olhou ao redor da casa e sentiu o silêncio pesar sobre você como um cobertor molhado, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas acordam todo dia sentindo exatamente isso. E todos nós estamos apenas tentando descobrir como continuar, como existir com esse espaço oco dentro de nós, como funcionar quebrados. E a resposta não é bonita, não é inspiradora. É apenas isso. Você continua. Um dia de cada vez. Às vezes 1 hora de cada vez. Você carrega o vazio. E o vazio carrega memórias. E você carrega tudo isso porque não tem escolha. Porque parar não é opção. Então você continua. E algum dia, talvez, você olhe para trás e perceba que sobreviveu. Que atravessou o vazio e saiu do outro lado. Não inteiro. Não curado. Mas vivo. E talvez isso tenha que ser suficiente. Ninguém te avisa sobre o vazio, porque palavras não fazem justiça a ele. Você precisa sentir para entender. E agora você sabe. Você conhece o vazio intimamente. E ele te conhece. E vocês vão viver juntos agora. Não como inimigos.
Mas como companheiros relutantes numa jornada que nenhum de vocês escolheu, mas ambos precisam completar. O vazio permanece. Mas você também. E nessa permanência existe algo. Não esperança necessariamente, mas persistência. E persistência pode não ser glorioso, mas é real. É honesto. É tudo o que você tem. E por hoje, por agora, isso precisa bastar.